Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena. Hoje, quarta-feira, 13 de maio. Deixa eu abrir a área de comentários aqui da live. Se por acaso alguém quiser fazer algum comentário durante a live ou perguntar alguma coisa, eu tenho acesso ao comentário aqui. Beleza, tá? Estou com a área de comentário aberta. Bom, hoje 13 de maio, vamos ver se temos alguma nota do dia de hoje, dos fatos relevantes do dia de hoje. Deixa eu dar uma espiada aqui, ver se eu reservei alguma coisa aqui. Fornecedora da GM, da General Motors, demitiu 400 metalúrgicos no complexo de Gravataí, fábrica que produz a linha do novo Onix e Onix Plus. Ou seja, esse momento de pandemia não é apenas um momento de preocupação com a saúde pública, mas também de observarmos que o setor econômico mundial ele foi balançado. E não foi simplesmente por causa da pandemia ou da disseminação do vírus. Isso aí, é aquela coisa, às vezes é muito ruim a gente saber demais. Mas o ano passado já existia, já se cogitava através do encontro dos Bilderberg que haveriam mudanças na economia mundial. Só não sabia, eles nunca declaram ou abrem qual é a forma que a economia iria mudar, ou qual seria o método a ser aplicado. Está aí qual foi o método. Então nós temos agora uma carroceria cheia de melancia, né, que a partir desse mês de maio, junho, conforme a histeria promovida pelo vírus for diminuindo, a economia as melancias vão começar a se alojar novamente nessa carroceria, né? Por enquanto elas estão esparramadas e balançando muito. O que a gente pode esperar é que aquela medida que foi tomada já há mais de décadas de terceirizar toda a produção, toda a indústria, centralizar ela na China, porque a mão de obra é barata, porque a matéria-prima é barata, porque tudo era muito mais lucrativo para as empresas colocar na mão dos chineses a produção. Esse processo, ele agora, creio eu, ele vai ser revertido, porque o planeta inteiro viu que não dá para centralizar a produção industrial na mão de um só país. Se torna inviável, né? Se torna inviável. Aquela coisa, carro fabricado no Brasil, a fábrica é aqui, é montada aqui, parte das peças são feitas aqui, mas as peças que são fabricadas na China, por exemplo, com essa desvalorização do real, elas chegam no Brasil e as montadoras acabam aumentando o preço dos carros devido à questão cambial. Então, eu creio que a economia mundial ela vai voltar, ela vai regressar para aquele modelo antigo, onde cada um fabricava, produzia dentro do seu país, importava aquilo que era necessário para a produção e não mais terceirizar, como foi feito há algumas décadas, onde todo mundo botou a indústria na mão dos chineses. Uma das provas ou da probabilidade disso ocorrer é o que o Japão está fazendo. O Japão já anunciou que todo o parque industrial japonês vai sair da China, né?
Então a gente está falando de um país aí que mais fabrica carros e motos do planeta, fora os eletrônicos da mais alta qualidade, como a Sony, a Panasonic, a Canon, a Toshiba, a Nikon, a Fujitsu, a Konica, a Minolta, a Toyota, a Honda, a Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Isuzu, Kawasaki, Yamaha. Ou seja, o Japão colocou todo o seu parque industrial na China e agora vai trazer de volta, porque é inviável deixar na mão de um país só a produção. Os planos causaram, obviamente, arrepios no Partido Comunista Chinês à medida que mais economias do mundo estão prontas para seguir o mesmo exemplo. O Brasil já tem algumas empresas que já deram a dica de que vão retornar, norte-americanos também, alemães também, franceses também. Então vamos aguardar para ver como é que fica essa novela ou essa nova acomodação da economia global. 21h06. Hoje o tema ele se pauta na data de hoje, 13 de maio, dia da assinatura da Lei Áurea. E eu vou começar a nossa leitura de história hoje com um texto bastante reflexivo, escrito pelo filósofo americano Robert Higgs, que eu achei muito interessante, e o tema se pauta na questão escravidão. O artigo é intitulado 10 argumentos para não abolir a escravidão. A escravidão existiu por milhares de anos, em todos os tipos de sociedade, em todas as partes do mundo. Imaginar como seria a vida social dos homens sem a escravidão era algo que exigia um esforço extraordinário. Entretanto, de tempos em tempos, sempre surgiam alguns excêntricos que se opunham a ela, a maioria argumentando que a escravidão era uma monstruosidade moral e que, portanto, as pessoas deveriam aboli-la. Tais pessoas geralmente provocavam diversas reações que iam desde a galhofa educada até o escárnio ríspido, chegando até mesmo a agressões violentas. Quando alguém se dava ao trabalho de fornecer alguns argumentos contra a abolição, várias ideias eram defendidas. Eis aqui 10 ideias desse tipo que encontrei durante minhas leituras. A primeira: a escravidão é natural. As pessoas são diferentes e é natural esperar que aqueles que são de certa forma superiores, por exemplo, em termos de inteligência, moralidade, conhecimento, perícia tecnológica ou capacidade de luta, irão transformar-se em mestres daqueles que são inferiores nesses quesitos. Abraham Lincoln expressou em 1858 essa ideia em um de seus famosos debates contra o senador Stephen Douglas. Abre aspas. Há uma diferença física entre as raças branca e negra. Diferença essa que, acredito, irá para sempre impedir as duas raças de viverem juntas em termos de igualdade social e política. E visto que elas não podem, portanto, viver juntas, enquanto elas permanecerem juntas, é necessário existir a posição do superior e do inferior. E eu, assim como qualquer outro homem, sou a favor de que a posição superior seja exercida pelo homem branco. Palavra do herói e um dos primeiros presidentes norte-americanos, o celebrado Abraham Lincoln. A segunda ideia: a escravidão sempre existiu. Esse motivo exemplifica a falácia lógica do argumentum ad antiquitatem, apelo à tradição. Não obstante, ele sempre persuadiu as pessoas, especialmente aquelas de tendência conservadora. Mesmo os não conservadores podem dar a ele alguma substância lógica baseando-se no fundamento quase hayekiano de que, embora não entendamos por que uma instituição social persiste, sua persistência pode, todavia, estar baseada numa lógica que ainda não entendemos. Terceiro, todas as sociedades da Terra utilizam a escravidão. O corolário não explícito é que todas as sociedades devem recorrer ao trabalho escravo.
A difusão generalizada de uma instituição parece, a muitas pessoas, constituir uma prova convincente e irrefutável de sua necessidade. Talvez, como defende uma das variáveis dessa corrente, toda a sociedade utiliza o trabalho escravo porque certos tipos de trabalho são tão difíceis ou tão degradantes que nenhuma pessoa livre irá se dispor a fazê-lo. E, portanto, a menos que haja escravos para realizar esses trabalhos, eles não serão realizados. Como dizia o ditado no sul dos Estados Unidos, alguém tinha de se sujar de lama e as pessoas livres não iriam tolerar exercer essa função. Ideia número 4. Os escravos não são capazes de cuidar de si próprios. Essa ideia foi muito popular entre as pessoas que viviam nos Estados Unidos no final do século XVIII e início do século XIX, entre elas George Washington e Thomas Jefferson, que, embora considerassem a escravidão algo moralmente repreensível, continuaram mantendo escravos e deles obtendo serviços pessoais e renda dos produtos que esses servos, entre aspas, eram forçados a produzir. Seria cruel e desapiedado libertar pessoas que, uma vez libertadas, iriam, na melhor das hipóteses, infligir a si próprias um padrão de autodestruição e sofrimento desnecessário. Quinta ideia. Sem mestres, os escravos irão morrer em massa. Essa ideia nada mais é do que a ideia acima levada ao seu extremo. Mesmo após a escravidão ter sido abolida nos Estados Unidos em 1865, muitas pessoas continuaram expressando essa ideia. Jornalistas do Norte, que viajaram ao Sul imediatamente após a Guerra Civil, relataram que, de fato, os negros estavam em processo de extinção em decorrência de sua alta taxa de mortalidade, baixa taxa de natalidade e miseráveis condições econômicas. É triste, mas é verdade, declararam alguns observadores. As pessoas libertadas eram realmente muito incompetentes, preguiçosas ou imorais para se comportarem de modo consistente com a sobrevivência de seu próprio grupo. Ideia número 6. Onde as pessoas comuns são livres, elas estão em condições ainda piores que as dos escravos. Esse argumento se tornou muito popular no sul dos Estados Unidos nas décadas anteriores à Guerra de Secessão. Seu principal defensor era o escritor escravocrata George Fitzhugh, cujos títulos de seus livros falam por si só. Sociologia para o Sul ou O Fracasso da Sociedade Livre e Todos Canibais ou Escravos Sem Senhores. Fitzhugh parece ter copiado muitas das ideias do escritor escocês reacionário e racista Thomas Carlyle. A expressão escravo do salário ainda hoje ecoa essa concepção que vigorava antes da Guerra Civil. Fiel às suas teorias sociológicas, Fitzhugh queria estender a escravidão nos Estados Unidos para toda a classe operária branca, para o próprio bem dela. Sétima ideia. Abolir a escravidão iria ocasionar um grande banho de sangue e outros malefícios. Nos Estados Unidos, muitas pessoas assumiam que os senhores de escravos jamais iriam permitir o término do sistema escravocrata, sem recorrer a uma guerra geral para tentar mantê-lo. Com efeito, quando os 11 estados confederados do Sul e a União foram à guerra, ignorando-se aqui que a questão imediata não era a abolição da escravidão, mas sim a secessão dos 11 estados do Sul, um enorme banho de sangue e outras mazelas foram o resultado. Esses trágicos eventos pareceram, na mente de muitas pessoas, validar os argumentos que elas haviam dado contra a abolição. Elas evidentemente ignoram que, com a exceção do Haiti, a escravidão foi abolida em todo o Ocidente sem que houvesse violência em grande escala. Oitava ideia. Com a abolição da escravidão, os ex-escravos irão entrar em frenesi, roubando, estuprando, matando e provocando caos generalizado.
Para que haja preservação da ordem social, portanto, a abolição da escravidão deve ser sumariamente rejeitada. Os sulistas viviam apavorados com a possibilidade de insurreições de escravos. Os nortistas de meados do século XIX já consideravam a situação em sua própria região suficientemente intolerável, culpando o maciço influxo de irlandeses bêbados e brigões nas décadas de 1840 e 1850. Logo, libertar os negros, de quem os irlandeses geralmente não gostavam, e jogá-los nessa mistura iria praticamente garantir o caos social. Nona ideia. Tentar acabar com a escravidão é algo ridiculamente impraticável e utópico. Somente um sonhador de cabeça perturbada poderia defender uma proposta tão ridiculamente ilógica e absurda. Pessoas sérias e sensatas não podem se dar ao luxo de perder tempo considerando ideias tão irrelevantes e parvas. 10ª ideia. Esqueça a abolição. Um plano muito melhor é manter os escravos suficientemente bem alimentados, vestidos, acomodados e ocasionalmente entretidos, desviando o foco de suas mentes da exploração de que sofrem e estimulando-os a se concentrar na boa perspectiva de vida que os aguarda daqui para frente. Não se pode esperar que haja equidade e justiça nessa vida, porém todos nós, inclusive os escravos, podemos aspirar a uma vida de comodidades e júbilo no paraíso. Em um dado momento da história, incontáveis pessoas recorreram com naturalidade a um ou mais dos argumentos acima expostos para fundamentar sua oposição à abolição da escravidão. Entretanto, quando se analisa em retrospecto, esses argumentos nos parecem extremamente prosaicos, parecem mais racionalizações, ato de inventar possíveis razões para uma ação, razões essas que não se baseiam nas razões verdadeiras, do que argumentações lógicas. Atualmente, esses argumentos são muito similares àqueles utilizados pelos oponentes de uma diferente forma de abolicionismo. A proposta de que o governo, como o conhecemos, o domínio monopolista e individualmente não consensual, exercido por um grupo armado que exige obediência e pagamento de tributos, seja abolido. Deixo como exercício para o leitor decidir se os argumentos acima mencionados são mais convincentes em relação a essa proposta do que eram em relação à sugerida abolição da escravidão. A questão escravidão, ela é muito controversa. Depende de como a pessoa observa a história da escravidão ou a prática da escravidão ao longo da história da humanidade. Né? Se a gente for analisar, nós somos escravos. Todos nós, cidadãos, somos escravos. De alguma forma somos. Afinal, no momento em que se observa aí que a gente trabalha 5 meses do ano para pagar imposto para um governo que nada faz, que nada nos retorna e que nos condena à precariedade e rouba descaradamente e tem uma vida nababesca, entrando e saindo do governo, isso não é uma forma uma forma de escravidão velada? Eles não estão nos explorando de alguma maneira? Escravidão é sinônimo de exploração. Pois bem, eles nos exploram para bem viver. Eles nos roubam para bem viver. Então, nós somos escravos contemporâneos com uma outra maquiagem diferente do que foi a escravidão norte-americana, a escravidão brasileira, a escravidão no Egito Antigo e assim sucessivamente. Mas vamos falar um pouco de escravidão brasileira, sim. Afinal de contas, 13 de maio é o dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Data da assinatura da Lei Áurea, 13 de maio, é comemorado como Dia da Abolição, sendo comum conferir à princesa Isabel a responsabilidade quase total pelo evento. Entretanto, a abolição da escravatura ocorreu gradualmente, com suas discussões se desenrolando ao longo de todo o período imperial, desde o tempo do Dom Pedro I. É interessante perceber que a data sequer é comemorada pelo movimento negro, isto em decorrência dos termos em que se deu a libertação dos escravos.
Liderado por interesses nacionais, mas sem ignorar pressões externas, o abolicionismo brasileiro era mencionado desde o Tratado de Reconhecimento da Independência, sendo alvo de várias iniciativas nas décadas seguintes. Por acaso, você conhece os detalhes do processo da abolição da escravatura que repercute até hoje? Ainda enquanto domínio português, o território brasileiro sofria pressões pela abolição da escravatura, especialmente por parte da Inglaterra. Se na primeira metade do século XIX as discussões concentravam-se na abolição do tráfico humano, somente a partir de 1850 cresceram as pressões no sentido de proibir a própria escravidão. No século anterior, a Inglaterra fora pioneira na Revolução Industrial e tinha grande interesse na busca de novos mercados para seus produtos. Além disso, saiu das guerras napoleônicas, encerradas em 1815, como principal potência marítima do mundo. A maior parte dos escravos era transportada pela via marítima, a partir do continente africano, e esse comércio era um dos negócios mais lucrativos da época. Assim, a força da Marinha Britânica tinha capacidade de exercer forte pressão sobre esse comércio. Os interesses ingleses eram múltiplos e não se concentravam em preocupações humanitárias. Na verdade, o tráfico possuía forte impacto sobre os interesses econômicos britânicos. Isto porque poderia reduzir os custos de produção de países concorrentes e afetar os mercados consumidores de produtos britânicos, pois o fim do tráfico liberaria expressivas quantidades de capitais que poderiam ser utilizados em outras áreas. Assim, a Inglaterra exerceu forte pressão pelo fim do comércio de escravos, que nesse período não se confundia com o fim da escravidão. É uma forma bem objetiva. Para os ingleses, escravo não ganha salário, sem salário não tem dinheiro para comprar produto, então escravidão não interessa para eles, já que o interesse britânico era vender seus produtos. E só poderia vender para quem tinha dinheiro no bolso, que não era o caso dos escravos. Já em 1815, no Congresso de Viena, que encerrou as guerras napoleônicas, Portugal tinha como um de seus principais interesses adiar a abolição do tráfico, que era a principal fonte de mão de obra no território brasileiro. No Congresso, ficou acertado que o tráfico ficaria proibido ao norte da linha do Equador. Ou seja, Estados Unidos, a América Central, não poderia mais ter tráfico de escravos. Mas da linha do Equador para baixo, ou seja, no Brasil, poderia, garantindo a manutenção do transporte entre África e Brasil. Então só o Brasil ficaria recebendo escravos. Da linha do Equador para cima, estava proibido. A independência do Brasil, proclamada em 1822, só foi reconhecida por Portugal em 1825, 3 anos depois, com o auxílio da mediação inglesa. Como resultado da negociação trilateral, o recém-independente Brasil renovou tratados de comércio que Portugal havia firmado com a Inglaterra, nos quais ficou estipulado o compromisso com o fim do tráfico negreiro até 1830. Em 1831, a chamada Lei Feijó estipulou o fim do tráfico de escravos do Brasil, como prometido aos britânicos. Ela declarava livres todos os escravos vindos de fora do Império e impõe pena aos importadores dos mesmos escravos. Mas a medida teve pouquíssima aplicabilidade prática, motivo pelo qual ficou conhecida como, dando origem à expressão, para inglês ver. Está aí de onde é que vem a frasezinha para inglês ver. Foi uma lei que não funcionou na prática.
De fato, em 1822, período da proclamação da independência, cerca de um terço da população brasileira era formada por escravos africanos. Em 1850, os escravos compunham 30% dos 7 milhões e meio de habitantes do Brasil, o que demonstrou um aumento em seu número absoluto. Agora vamos às controvérsias políticas. Seria muito difícil associar automaticamente a questão abolicionista a um determinado partido político. De fato, embora fosse uma reivindicação eminentemente liberal, as principais leis abolicionistas foram aprovadas por gabinetes liderados pelo Partido Conservador, sendo este partido menos coeso sobre a questão. Na verdade, poderíamos traçar uma batalha parlamentar que se dava entre três grupos principais: os escravistas, que defendiam a manutenção da escravidão, os emancipacionistas, que buscavam a mera libertação jurídica dos escravos, e foram o grupo vitorioso, e os abolicionistas, que apoiavam não apenas a libertação, mas a concessão de direitos aos ex-escravos, com sua plena inserção na sociedade. Aos grupos parlamentares somavam-se revoltas negras, como a muito conhecida Revolta dos Malês, bem como movimentos populares que faziam propagandas em jornais e organizavam compras de alforrias. Nomes como os de André Rebouças, Abílio Borges, Luiz Gama, José do Patrocínio ou Joaquim Nabuco desempenharam funções importantes no ativismo pela abolição. Para a classe dominante, um argumento corrente era que se devia realizar uma abolição por cima, evitando o risco de subversão. De fato, uma expressão muito utilizada para o período é o receio do haitianismo, fazendo alusão ao medo de ocorrer no Brasil uma rebelião similar à que permitiu a independência do Haiti, que foi liderada por escravos contra seus senhores. Assim, essa classe dominante alegava que uma libertação legal daria margem a uma ideia de direito, favorecendo reivindicações e rebeliões que colocariam em risco a própria integridade brasileira. Defendia então que deveria ocorrer uma libertação concedida pelos senhores de escravos, que fosse vista como um ato de generosidade e favorecesse a obediência. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, foi responsável pelo fim do tráfico de escravos, após a aplicação quase inexistente da Lei Feijó. Na verdade, o período entre 1831 e 1850 seria marcado pela intensificação do tráfico, o que reduziria a oposição à Lei Eusébio, dada a grande disponibilidade de mão de obra escrava e o alto nível de endividamento dos latifundiários. A Lei de 1850 seria aprovada sem grande oposição durante a Trindade Saquarema, um gabinete liderado pelo Partido Conservador, sendo uma das prioridades dos ministros da Justiça e dos Negócios Estrangeiros, Eusébio de Queiroz e Paulino José Soares de Souza. O tema era especialmente relevante após a Lei Aberdeen, de 1845, que permitia a abordagem a navios suspeitos de transportarem escravos. A lei seria considerada um desrespeito à soberania nacional e fortemente criticada no Brasil, causando embates com a Inglaterra em virtude de suas abordagens a navios brasileiros. Os motivos do embate podem ser percebidos pelo nome original da lei, chamada de Brazilian Act, algo que poderia ser traduzido como a Lei do Brasil ou o Ato Brasileiro, em clara intervenção sobre assuntos domésticos. Como forma de evitar as abordagens inglesas, o Brasil chegou a recorrer à utilização de navios norte-americanos no transporte,
os chamados clippers, a fim de evitar a fiscalização britânica. Essa lei funcionaria como uma forma de pressão que não podia ser ignorada, embora oficialmente a abolição já houvesse ocorrido. Em 1850, o Brasil entraria em guerra com Juan Manuel Rosas, então líder da Confederação Argentina. A busca pela simpatia internacional à causa brasileira favoreceria mais o fim do tráfico, que sofreu influência de pressões estrangeiras. Nós temos aqui algumas leis que foram feitas anteriormente à Lei Áurea. Em 1815, a Lei do Congresso de Viena, que foi o compromisso português com o fim do tráfico ao norte do Equador, que o Brasil ficava fora, né, dessa proibição. Em 1827, renovação dos tratados desiguais com a Inglaterra e o compromisso com o fim do tráfico até 1830. Em 1831, a Lei Feijó, que não deu certo. Em 1850, a Lei Eusébio, proibindo o tráfico. Então aí nós temos o fim efetivo do tráfico e o fortalecimento das discussões sobre a abolição. Em 1871, a Lei Rio Branco, mais conhecida como a Lei do Ventre Livre, que era a libertação dos filhos de escravos. Entrega dos filhos de escravos ao Estado aos 8 anos de idade ou a libertação aos 21 anos. Em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como a Lei dos Sexagenários, que era a libertação de escravos idosos, né? A libertação dos escravos idosos aos 60 anos, proibição do tráfico interprovincial, ou seja, não podia haver venda de escravos de um estado para outro dentro do Brasil, e que também teve poucos efeitos práticos essa lei. E em 1888, finalmente, um ano antes da proclamação da República, vem a Lei Áurea, abolição formal da escravatura, libertação sem indenização, pouca preocupação com a concessão de direitos. Então a gente observa aí que nós temos 70 anos, demorou 70 anos para o Brasil se livrar do tal do processo escravista. Em 1871, a Lei Rio Branco, popularmente conhecida como Lei do Ventre Livre, enfrentaria dificuldades maiores em sua aprovação em um contexto de fortalecimento dos movimentos abolicionistas. Em 1860, desempenharia importante função nesse sentido, com a abolição ocorrendo nos Estados Unidos no pós-Guerra de Secessão. Além da participação de negros nos batalhões brasileiros de voluntários da pátria na Guerra do Paraguai, sob promessa de alforria. A Lei do Ventre Livre permitiria que filhos de escravos permanecessem com seus senhores até os 8 anos de idade, quando estes optariam por manter sua posse até os 21 anos ou entregá-los ao Estado, mediante indenização pelo governo. Prévia ainda a possibilidade de processos por maus tratos, restringindo a permissão de castigos corporais. A criação de organizações e a promoção de eventos destinados a estimular a libertação de escravos exerceram outra fonte de pressão pela abolição. Por sua vez, havia forte resistência de latifundiários que pleiteavam o fim natural da escravidão. Em 1885, a Lei do Sexagenário, representando mais uma tentativa de negociação que um avanço abolicionista. A Lei Saraiva-Cotegipe previa a alforria dos idosos aos 60 anos, podendo chegar aos 65, mas a garantia do direito à indenização dos senhores de escravos. É possível afirmar que a Lei do Sexagenário representou um retrocesso em relação a outros projetos apresentados na Assembleia Legislativa. Isso porque estes outros projetos previam a alforria sem indenização.
de poucos efeitos práticos, faria concessão aos abolicionistas no sentido de proibir o tráfico interprovincial, que crescera substantivamente após 1850. Em 1884, os estados do Ceará e do Amazonas aboliram individualmente a escravidão, aumentando a pressão sobre o império. Assim, às vésperas da abolição, o Vale do Paraíba seguia como a única zona ainda apegada à escravidão, o que pode ser percebido pela aprovação da Lei Áurea com grande maioria do Congresso. A Lei Áurea, propriamente dita, formalizaria a abolição no momento em que a proporção de escravos já se reduzira substantivamente. Se o censo populacional de 1872 apontava que 15% dos cerca de 10 milhões de habitantes brasileiros eram escravos, em 1887 estimava-se que 700 mil dos 14 milhões e meio de pessoas ainda eram escravas no Brasil, cerca de 5% da população nacional. A Lei Áurea foi apenas o culminar de um processo de abolição que ocorreu de forma gradual ao longo de boa parte do século XIX. Na verdade, não é possível afirmar que esse processo já esteja encerrado, com diversos debates acerca da escravidão moderna ou de condições de trabalho análogas à escravidão. A abolição brasileira contou com muitos marcos legais ocorridos em contextos diversos, com peculiaridades próprias, expressando os embates internos e as pressões internacionais sobre o tema, deixando legados de várias naturezas. Já em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz foi acompanhada de uma lei de terras e do incentivo à imigração, buscando favorecer a substituição da mão de obra escrava pela assalariada. Foi o período aí que começou a imigração de nacionalidades europeias para o Brasil, que começou em 1824 e só foi encerrar no início do século XX. Né? O Brasil virou uma verdadeira colcha de retalhos do planeta, onde nós temos aí inúmeras nacionalidades que imigraram para cá nesse período do final do século XIX e início do século XX. Ao final do Império, a Lei Áurea teve efeitos distintos. Por um lado, não foi capaz de garantir direitos aos ex-escravos, permitindo a marginalização social. Por outro, não satisfez os latifundiários, que não receberam indenizações pela perda da sua mão de obra, muitos dos quais aderindo ao movimento republicano, ficando conhecidos como republicanos de última hora e auxiliando na derrocada da monarquia. A abolição brasileira foi a última da América Latina e teve influência sobre a proclamação da República, sendo um tema rico e de grande validade para os interessados na história brasileira e seus impactos sobre a atualidade. Mas que tal complementar os seus conhecimentos sobre o tema, né? Abrindo o leque do tema escravidão, que escravidão não significa apenas escravidão negra. Ao longo da história da humanidade nós tivemos a escravidão branca na Europa, por exemplo, que durou mais de 700 anos. Os muçulmanos, os mouros, invadiram a Europa e mantiveram os brancos europeus escravos por mais de 700 anos. Então, aqui no Brasil, quando se fala em escravidão, todo mundo só se lembra da questão doméstica dos afrodescendentes, né? Mas esquecem também que os índios, os nossos nativos, também foram escravizados, os brancos europeus foram escravizados e tantas outras nacionalidades passaram por processos de escravidão. A escravidão não é um capítulo exclusivamente brasileiro, né? A escravidão é um mal, ou foi uma prática promovida ao longo da história da humanidade. Mas falando em escravidão,
nós também temos hoje, por esses grupos organizados ligados a partidos políticos de esquerda, que se dizem quilombolas e como é que se dizem mais? Quilombolas e movimentos negros espalhados por todo o Brasil, que também homenageiam o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares é muito festejado no Brasil como um rebelde, né? Um rebelde no momento em que os africanos eram mão de obra escrava no Brasil. Mas essa história romântica não foi bem assim que ela ocorreu. As ONGs procuram mitificar a história do Quilombo dos Palmares, apresentando-o como um refúgio de liberdade do negro perseguido e escravizado. A realidade histórica, entretanto, difere bastante dessa criação legendária. Na verdade, o referido quilombo espalhava terror, mesmo entre os muitos negros que lá estavam. José de Moura Martins denuncia a mistificação do Quilombo dos Palmares ao denunciar a existência da escravidão dentro do próprio quilombo. Os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de Palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão. Era apenas recusa da escravidão própria, mas não da escravidão alheia. As etnias de que procederam os escravos negros do Brasil praticavam e praticam a escravidão até hoje na África. Não raro capturavam seus iguais para vendê-los aos traficantes. Ainda o fazem. Não faz muito tempo, os bantus, do mesmo grupo linguístico de que procede Zumbi, foram denunciados na ONU por escravizarem pigmeus em Camarões. Faz parte da propaganda de certos movimentos negros exaltar a figura de Zumbi como libertador dos escravos. Ora, a ascensão dele se deu após o assassinato do tio. Depois de feitas as pazes em 1678, os negros mataram o rei Gangazumba, envenenando-o, e Zumbi assumiu o governo e o comando em chefe do quilombo. Quer dizer, o Zumbi, além de ser um escravista dos seus iguais, ele ainda era assassino. Carneiro confirma o governo despótico de Zumbi. Nina Rodrigues esclarece que nos Palmares havia um governo central despótico, semelhante aos da África na ocasião. Não havia liberdade para sair. Se algum escravo fugia do Palmares, eram enviados negros no seu encalço e, se capturado, era executado pela severa justiça do quilombo. Zumbi rompeu as pazes e espalhou o terror. Tais eram as devastações que os quilombolas espalhavam em torno de si, que, a pedido da população circunvizinha, foram organizadas expedições armadas, das quais resultou a sua destruição de Palmares. Décio Freitas, autor do livro Palmares, a Guerra dos Escravos, confessou que depois das pesquisas, ele tem hoje uma visão diferente do líder negro Zumbi. Diz ele: acho que se ele tivesse sido menos radical e mais diplomático, como foi seu tio Gangazumba, teria possivelmente alterado os rumos da escravidão no Brasil. Zumbi não tinha pretensões de libertar os escravos, maior mercadoria da África, e mantinha os costumes ali vigentes, pelos quais algumas etnias escravizavam os seus inimigos. Os portugueses, na maior parte das vezes, não capturavam os escravos, mas os compravam das tribos africanas. Até hoje a escravidão é praticada em várias regiões da África. Zumbi mantinha escravos de tribos inimigas para os trabalhos do quilombo. Então,
não dá para a gente sair festejando muito, pautado em uma só versão da história, né? E talvez, como a gente vê aí números, né, grupos ligados a partidos de esquerda, essas ONGs e movimentos e quilombos urbanos, que aqui eu acabei descobrindo que aqui no Distrito Federal, no Distrito Federal nós temos quilombos urbanos, né? E essa gente conhece uma versão da história, trabalham e difundem as suas versões sobre escravidão, sobre os seus heróis, né? De uma forma extremamente mentirosa e que só condiz para fomentar um outro objetivo que não o de valorizar esse período histórico, de se esclarecer esse período histórico e de mostrar quem realmente foram os heróis e não criar um herói que na verdade foi um tremendo de um escravista e assassino. 21h46, temos aqui algumas mensagens. Meu amigo aqui, Luiz Fernando Casara, Janerson Kilp, Luiz Henrique Rosa, a Mariana Tonoli, grato por nos acompanhar. Diariamente estamos aqui sempre acredito eu, com bons temas para expor aos nossos espectadores. Mas ainda dá um tempinho aqui, deixa eu ver, eu tenho mais algumas considerações. Uma última informação que vem da Alemanha e que é relacionado a esse nosso momento atual de pandemia. O maior jornal da Alemanha diz que lockdown foi um grande erro. O Bild, que é o jornal mais vendido da Europa, anunciou no fim de semana que o bloqueio da economia imposta pelo país em resposta à pandemia do vírus foi um grande erro e cita críticos à resposta oficial alemã. O professor Klaus Pichel, um patologista respeitado e chefe do Instituto de Medicina Forense do Hospital Universitário de Hamburgo, argumentou que no final o Covid-19 é uma doença viral como a gripe, que na maioria dos casos é inofensiva e é fatal apenas em casos excepcionais. É importante observar as consequências da epidemia para ver se o Covid-19 realmente foi a causa da morte. Dos aproximadamente 180 falecimentos com coronavírus que examinamos até agora, todos sofriam de condições pré-existentes graves e não eram crianças ou adolescentes. Então, o que esse patologista alemão ele deixa claro? Pessoas com problemas cardíacos, problemas pulmonares graves, diabéticos, hipertensos, esses sim são o verdadeiro grupo de risco. Toda pessoa que já tem uma doença, já está doente. Então o vírus ele pode ser o facilitador para não o avanço do coronavírus, o coronavírus ser o causador, mas o coronavírus ser o motivador, né, ser o combustível para que as outras doenças avancem de forma mais agressiva. O professor Stefan Homburg, da Universidade de Hannover, ex-conselheiro federal do governo federal, concorda que, tendo em vista os números oficiais na Alemanha, não há justificativa para lockdown. Na Itália, a epidemia de coronavírus foi pior do que uma epidemia de gripe. Na Alemanha, foi menos grave, disse. Com o bloqueio, os governos federal e estadual cometeram um grande erro. Os danos estão aumentando todos os dias, todas as proibições devem ser levantadas imediatamente. Estádios de futebol vazios e restaurantes meio vazios não servem para ninguém. O professor Hans-Jürgen Papier, ex-presidente do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, criticou a falta de debate sobre o assunto e que as intervenções por parte do governo foram longe demais. O equilíbrio estava entre a proteção da vida e da saúde, por um lado, e a proteção dos bens constitucionais, por outro. Deveria ter havido um debate parlamentar e público mais amplo e detalhado,
Para esse fim, os bens legais a serem pesados eram muito importantes e as consequências e intervenções muito grandes. Ou seja, se nos países de primeiro mundo já está existindo esse tipo de consenso, aqui no Brasil, que nós temos aí micro-regiões num país continental, que a gente pode dizer que existe uma concentração de contaminação, mas que 90% do país não tem um risco eminente ou um risco médio, e nós estarmos aí literalmente estagnados, hoje com 21 milhões de desempregados e 600 mil empresas fecharam as portas. Eu não sei como é que a população ou a classe política vai fazer para retomar uma economia que já estava estagnada. Porque a economia brasileira, ela faz exatamente 6 anos que ela está estagnada, parada. Quanto muito, ela decresce. Ela não cresceu absolutamente nada. Absolutamente nada. E agora vamos perder em torno de 9% até o final do ano. Eu quero ver como é que a classe política e toda essa gente que acha que ficar seguindo o conselhinho da OMS a nível global, sem fazer uma análise mais profunda da situação e das relações do problema com a realidade nacional, né? Qual vai ser o gênio da lâmpada que vai aparecer para dar a solução para reverter esse quadro caótico que o Brasil já está enfrentando pós-pandemia. Se é que essa pandemia vai acabar ainda esse ano, né? Dizem que a pandemia no Brasil só acaba em junho de 2022. Ou seja, nós vamos até a reeleição do Bolsonaro em ritmo de pandemia. A coisa está muito complicada, muito imbricada, e eu vejo o brasileiro sem iniciativa, sem personalidade, sem iniciativa, apenas repetindo, que nem macaquinho de imitação, o que os outros falam, o que os outros fizeram, sendo que os outros têm uma realidade de toda forma, né? Realidade geográfica, climática, social, biológica, totalmente diferente da nossa. Mas o brasileiro prefere só ficar replicando e imitando, copiando, repetindo o que os outros fazem, sem fazer uma análise particular para adequar a nossa realidade a um problema que é mundial. O problema pode ser mundial, mas nós temos que ter uma solução caseira para esse problema e não ficar pegando a solução dos outros. 21 horas e 53 minutos, o Leitura de História na Quarentena vai ficando por aqui. Eu retorno amanhã, 21 horas, com novos temas, novas pautas para os nossos ouvintes e espectadores. Uma boa noite a todos e até lá.